Gênesis capítulo 21. Quem achou, diga glória a Deus. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Versículo 15. Perdão. É difícil entender isso. Pode sentar em nome de Jesus. É muito difícil entender isso, mas é a realidade. Você imagina uma mulher com um cesto de pães em um dos seus ombros e um odre com água no seu outro ombro. Você imagina essa mulher com o seu filho adentrar no deserto. E a Bíblia vai dizer para nós que ela começa a andar errantemente no deserto. Esse deserto não é um deserto muito extenso. É um deserto de uma extensão relativamente internalizado com aquilo que eu chamo de suprimento para a passagem desse deserto, o qual ela já está de posse dele. Mas eu não sei por que cargas d'água essa mulher começa a andar errantemente no deserto. É duro dizer, mas simplesmente ela opta em andar do jeito que ela queria andar. Aí mora o perigo. Porque do jeito que ela quer andar, a Bíblia chama de errante. Existe uma problemática de forma muito absoluta quando ela decidiu andar do jeito que ela quer. Ela é apresentada como alguém que anda de maneira errada. Sim, existe uma maneira de andar no deserto. Andar de acordo com o suprimento que lhe foi entregue. Existe uma maneira certa de andar no deserto. Quando nós andamos de acordo com o suprimento que nos foi entregue para andar. Como você tem usado o suprimento que Deus lhe deu? Como você tem andado com o suprimento que Deus lhe entregou? Cada vez que essa mulher anda de forma errada, a Bíblia chama de errônea porque é da maneira dela. É a forma que ela quer. É a maneira que ela decidiu. Ninguém tem nada a ver com isso. O problema é meu. Abraão não fez isso comigo? Então eu vou andar do jeito que eu quero no deserto. Só que a distância percorrida erroneamente me faz consumir a providência de maneira desordeira. Eu vou repetir isso aqui. A distância percorrida de forma errônea nos faz consumir a providência de forma desordeira. Ei, o nível de permanência no deserto está de acordo com aquilo que eu administro, que Deus colocou para me suprir no deserto. Então a forma errada que de repente você está andando está lhe fazendo consumir de forma desordeira aquilo que Deus colocou na tua mão. Ei, era necessariamente o essencial para uma entrada no deserto e uma saída no deserto. O problema é que você decidiu andar de forma errada. E cada vez que você anda de forma errada, você perde o líquido do corpo. Tem que beber um pouco mais de água. Quando você anda errado no deserto, você tem que comer um pouco a mais. E isso vai consumindo o que está dentro do cesto providencial de Deus para a tua vida. E isso vai consumindo a água que é providencial, que está dentro do odre, que está sobre os seus ombros. E se você vai perceber que o nível de suprimento necessário está diminuindo. E não é culpa do inferno. Não é culpa de Deus. A culpa é sua. Porque o suprimento era o exato para uma entrada e uma saída de forma muito tranquila. Ainda que ninguém ande tranquilo no deserto. Mas o que Abraão deu para Agar era o suficiente, era o necessário, era o bastante para ela entrar e sair. É porque o que está em jogo é a vida de um filho. Mas sabe quando a gente quer andar daquele nosso jeito?
fazer daquela nossa forma, da nossa maneira. E isso faz a gente consumir de forma errada aquilo que Deus colocou no nosso cesto. Aquilo que Ele depositou no nosso odre. Ei, o nível está diminuindo. Aí o texto vai nos surpreender quando ele diz assim, consumir da água do odre. Diga comigo, consumir da água do odre. Não, você não está aqui. Consumir da água do odre. Ninguém está preparado para faltas. Ninguém. Quando nós olhamos para dentro do odre, percebemos que não temos mais aquilo que satisfazia a gente. A falta é complicada. Lidar com o que não temos mais é complicado. Até vem para o culto, mas não tem mais. Até canta, mas não tem mais. Até prega, mas não tem mais. A falta é complicada, é tão complicada, que isso me impulsiona a uma atitude altamente desequilibrada. Sabe onde está a atitude desequilibrada de Agar? Em abandonar. Não trate de filho, trate de alguém. Abandonar alguém que entrou com ela no deserto. A falta me impulsiona a tomar uma atitude altamente desequilibrada. Abandonar quem entrou comigo nessa. Sabe o que a Bíblia vai dizer? É que depois que a água do odre foi consumida de forma muito errada por causa do processo exaustivo de andar do jeito que eu quis andar, é simplesmente arranjar uma árvore e abandonar aquela pessoa que entrou com a gente no deserto. A falta me impulsiona a abandonar pessoas. E eu reclamo que eu estou só. Eu estou só porque isso é fruto de um desequilíbrio da minha parte. Abandonar quem entrou comigo. Abandonar quem está comigo. Abandonar quem faz parte desse cenário de areia quente da minha história. Abandonar. Eu abandono. Porque a falta de administração da falta me impulsiona a tomar essa atitude. Agora, quer ouvir uma outra verdade? Guarda isso no teu coração. A falta tampa a minha visão para aquilo que ainda tem. A falta me impede de enxergar aquilo que não acabou. Ei, o que é que foi consumida? A água do odre. A pergunta é, os pães do cesto. A questão é que quando eu não administro a falta, isso me torna cego para aquilo que ainda não acabou. Ei, vida e fé, acabou a água, mas ainda tem pão no teu cesto, mulher. Ainda tem pão no teu cesto, jovem. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, não tem mais água, mas se você olhar para o teu cesto, ainda tem pão. Eu sei. Eu entendo que a busca por aquilo que se quer não me faz enxergar o que tem, mas aprenda a enxergar o que tem, independente daquilo que falta. Alguém entrou aqui precisando ouvir tantas coisas, inclusive isso. Você está preocupado com o que não tem, mas ainda tem alguma coisa. Não tem no odre, mas tem no cesto. Tem no cesto, mas não tem no odre. No odre acabou, no odre não tem mais. Mas se você olhar para o teu cesto, ainda tem pão. Olha para o pão, independente da falta d'água. Olha para o pão. Aleluia. E isso me confronta demais. Isso me confronta demais porque quando eu não consigo administrar a falta, eu me distancio daquilo que ainda tem. O problema é que a gente está tão preocupado com a falta d'água que a gente não está enxergando que ainda tem pão. Diga para o teu irmão rapidinho, vai, diz assim, não tem água, mas ainda tem pão. Aleluia! É uma palavra profética para alguém que está aqui dentro.
Ei, não tem água mais, mas tem pão no teu cesto. Se tem pão, vai acontecer alguma coisa. Aleluia. Diego, não tem pão, não tem mais aquilo que eu quero. Tudo bem. É complicado quando a gente vai procurar alguma coisa que na nossa cabeça é que satisfaz a gente não acha. Aí a gente automaticamente vira as costas para aquilo e passa a viver uma vida sem parafuso na cabeça. Mas guarda uma coisa no teu coração. Pode até ter faltado água, mas ainda tem pão. Aí no teu cesto ainda tem pão. Eu sei que a procura por aquilo que se quer e não se achar aquilo que deseja me faz distanciar desse cesto providencial de Deus na minha vida. Mas acredite, Deus te trouxe na noite deste dia para tirar essa coisa da tua cabeça de falta da água no odre. Mas Deus está falando para você, ei, ainda tem pão, acredite, tem pão, creia, tem pão, recebe essa palavra, ainda tem pão, independente do que falam, independente do que pensam, independente da calúnia, independente da fofoca, independente da difamação, da luta, da prova, ei, independente de quem está julgando, sacodem o odre e não tem água, mas se você chegar pertinho do teu cesto, você vai ver que ainda tem pão. Ei, vida e fé, acabou a água, mas ainda tem pão, ainda tem pão, ainda tem pão, ainda tem pão. Aleluia. Ainda tem pão no teu casamento. Ainda tem pão dentro do teu ministério. Ainda tem pão dentro da tua casa. Tem pão na tua família. Tem pão na vida dos teus filhos. Ei, teus sonhos, teus projetos, ainda tem pão. O que acabou foi a água. Mas entenda, ainda tem pão. Oh! A Bíblia diz que essa mulher abandona o menino debaixo de uma árvore e ela senta um tiro de arco, 100 metros de distância aproximadamente, porque ela dizia no seu coração: não quero ver morrer o menino. Eu não quero ver morrer o menino. Aí ela começa a chorar. Ela começou o quê? Ela começa a chorar. Só que é um choro diferente. É um choro com base em gritos. A escritura mais antiga diz para nós que é um choro autossuficiente para ser relacionado com grito. Então ela grita chorando ou chora gritando. Em um texto mais abaixo você vai perceber comigo que está escrito assim: mas Deus ouviu a voz do menino. Espera aí, quem gritou foi Agar. Quem chorou foi Agar. Por que Deus ouviu a voz de um menino? Me permita lhe dar uma lição bem simples. É muito simples o que eu vou lhe dizer, mas guarda no teu coração: Deus ouve voz. Mesmo você chorando, Deus ouve voz. Mesmo você no teu quarto em silêncio, Deus ouve voz. Mesmo você gemendo de dor, naquele cômodo que só você e Deus sabe, mas Deus ouve voz. Deus não ouve gritos. Porque grito, alguém diz que é a expressão máxima de uma alma perturbada com base na crise que ela está dentro. Então, no meio desse tom de grito absoluto, desesperador, existe ali no meio a voz de alguém que foi abandonado. E isso é meio de forma confrontante para nós, porque tem alguém chorando, gritando ou chorando, e no meio desse barulho desesperador tem uma voz. E o texto vai dizer: Deus ouviu a voz. O que a gente precisa entender é que em meio a essa luta,
que em meio a essa adversidade, que em meio a essa prova, que em meio a esse deserto, que em meio a essa crise que de repente você está vivendo, ei, nunca deixe de falar com Deus. Alguém ouviu a voz desse menino? Agar ouviu a voz desse menino? O que ele falou para Deus? Não interessa. Que tipo de relacionamento ele passou até debaixo daquela árvore? Através de um diálogo com Deus, que a Bíblia faz questão de dizer que ouviu a voz dele. Esse nível de intimidade da crise só acontece na crise. Está entendendo por que você está do jeito que está? Está entendendo por que está estreito o negócio? Então aproveita e fala quieto com Deus. Bota a boca no pó e fala quieto com Deus. Tranca a porta do quarto, deita no chão, bota o travesseiro na cabeça e fale com Deus. Eu duvido, eu vou repetir, eu duvido que se você falar com Deus, que Deus não vai. Deus está pronto a ouvir a tua voz. Diego, eu estou fraca. Fala com Deus. Diego, eu não estou aguentando essa prova. Fale com Deus. Diego, mas está doendo. Fale com Deus. Deus está pronto a ouvir a tua voz. Deus está pronto a ouvir a tua voz. Aí é que está. Aí é que está a vida e fé. Deus ouve a voz de um menino, mas vai falar com Agar. Diga comigo, Deus ouviu a voz de um menino, mas foi falar com Agar. Sabe aquela história, aquela historinha, que o abandonado fala com Deus e Deus vai tratar com quem abandonou? Eu vou repetir que eu acho que nem todos entenderam. Deus ouviu a voz de um abandonado só para tratar com quem abandonou. Pega essa palavra, pega. Porque tem alguém aqui que nessa trajetória da vida já foi abandonado. Ei, Deus está ouvindo a tua voz, mas está indo falar com quem te abandonou. Levanta a tua mão, recebe essa palavra. Ei, você fala, Deus te ouve, mas a consequência de Deus ouvir quem foi abandonado debaixo da árvore é ir lá em Agar e dizer: eu ouvi, ouvi a voz dele. Faz uma coisa, levanta. Eu amei quando eu li isso aqui. O que é que Deus disse para Agar? Levanta. O que é que a voz de um abandonado não é capaz de fazer? Deus ir lá em Agar e dizer: levanta. Levanta. Por quê? Porque eu ouvi a voz dele. Aleluia. A tua voz aí quieta. A tua voz que ninguém ouve, teu amigo não ouve, teu marido não ouve, teu pai, tua mãe não ouve, o pastor não ouve, o gordinho não ouve. Ei, é a voz interna, a voz intro, a voz aqui dentro. Mas Deus está dizendo: eu ouvi, e porque eu estou ouvindo, eu estou indo lá. E quando eu vou lá, eu estou dizendo: levanta, levanta. Levanta. Ei, é com muito temor e tremor que eu libero essa palavra. Abra a tua boca, fica de pé, porque Deus vai ouvir a tua voz. A tua voz vai levantar alguém. A tua voz vai levantar alguém. Assim diz o Senhor: conheço a aflição do meu povo, ouvi o seu gemido, ouvi o seu clamor. Deus está dizendo: eu conheço a tua aflição,
Eu conheço a tua dor, o teu sofrimento, as tuas lágrimas. Eu conheço as tuas faltas. Eu conheço as tuas falhas. Ouvi o teu gemido, ouvi o teu clamor e desci com providência para a tua história. Você pensou ser impossível, mas para mim não há impossível. Então recebe hoje renovo, recebe hoje restauração, recebe hoje cura. E hoje alegria, recebe consolo, recebe vitória, recebe milagre, porque eu conheço você, diz o Deus desta casa. Aleluia!